Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. De regresso então para mais um vídeo sobre a matemática 12º ano. Neste vídeo vou então resolver um exercício do exame 2014 da segunda fase, onde incide no tema da combinatória. O exercício é o seguinte: uma caixa tem 6 bolas distinguíveis apenas pela cor, 2 azuis e 4 pretas. Considera a experiência aleatória consiste em retirar ao acaso, uma a uma, sucessivamente e sem reposição, todas as bolas da caixa. À medida que são retiradas da caixa, as bolas são colocadas lado a lado da esquerda para a direita. Determina então a probabilidade das duas bolas azuis ficarem uma ao lado da outra. Bem, eu vou aqui abrir um parênteses, para vos transmitir uma ideia que, mediante alguns problemas, vos pode dar bastante jeito, que é quando vos pedem o cálculo de uma probabilidade. Vocês tirarem as bolas em simultâneo há de ser a mesma coisa do que tirarem sucessivamente uma a uma. Isto porque no cálculo de probabilidade, vocês no exercício podem assumir ou não o interesse da ordem da forma que vos der mais jeito. Ou seja, eu posso pegar neste exercício e assumir que a ordem das bolas, da seleção, né, da tiragem das bolas vai interessar, ou posso assumir que essa ordem não irá interessar, isto visto porque estamos perante o cálculo de uma probabilidade, ou seja, estamos a falar de uma proporção. Para vocês perceberem melhor esta ideia, vocês sabem que a forma dos arranjos de n a p, isto é igual a n fatorial sobre n menos p fatorial. E a fórmula das combinações de n a p seria igual, obviamente, a n fatorial sobre n menos p fatorial vezes p fatorial. Eu daqui posso concluir o seguinte, quer dizer, eu posso dizer que arranjos de n fazendo grupos de p é simplesmente igual a combinações de n a p vezes p fatorial, né? Eu daqui posso tirar essa ideia. Reparem que aqui, se as combinações eu multiplicar por p fatorial, cortava com este e obtenho arranjos. Sendo assim, aliás, eu gosto sempre de pensar em combinações e depois o fatorial e não em arranjos. Combinações selecionam simplesmente os elementos do grupo e depois o fatorial faz a permuta entre esses mesmos elementos. Mas voltando ao que eu vos estava a falar, se estivermos a falar de um cálculo de probabilidade de um determinado acontecimento A, e vocês trabalharem aqui uma ideia, arranjo de n a p, né, sobre também arranjos. Certo? Isto há de ser a mesma coisa de que eu transformar os arranjos nas combinações, não é? Então, arranjo de n a p seria combinações de n a p vezes p fatorial sobre combinações de n a p vezes p fatorial. E reparem que aqui estes p's fatoriais cortam, e é aquilo que eu vos disse, em caso de probabilidades, nós podemos selecionar o interesse da ordem da forma que o exercício se tornar mais acessível. Atenção que isto é só num cálculo de probabilidade. Se vos estivessem a pedir simplesmente uma contagem, obviamente que a coisa não é a mesma. Mas se vos pedirem uma probabilidade, visto que uma probabilidade é uma proporção, é exatamente a mesma coisa, o interesse ou não da ordem. Para vocês perceberem esta ideia, eu vou resolver este mesmo exercício, interessando ou não a ordem, e vocês vão confirmar que os valores são exatamente os mesmos. Eu vou só apagar aqui esta ideia, para poder registar assim em baixo do enunciado. Ok, tem então apagado e tem aqui o seguinte. Temos então uma caixa, tem 6 bolas distinguíveis apenas pela cor. Ok, vou imaginar assim a caixa, eu gosto de fazer uns esquemas, né, imaginando o problema. E tenho 2 bolas azuis, ok, vou aqui desenhá-las, e tenho 4 bolas pretas. Quer dizer, vou imaginar que as pretas são assim amarelas, visto o meu fundo que estou a trabalhar é preto. Ok, 2 azuis e 4 pretas. Agora, nesta primeira resolução, eu vou pensar que a ordem de tiragem interessa. Então vou colocar aqui, interessa a ordem nesta primeira resolução.
Então considera a experiência, consiste em retirar ao acaso uma a uma, sucessivamente e sem reposição, todas as bolas da caixa. Quantas são? 6. Então vou tirar uma, depois outra, depois outra, depois outra, depois outra e depois outra. À medida que as bolas são retiradas da caixa, as bolas são colocadas lado a lado, da esquerda para a direita, assim. Determina então a probabilidade de as duas bolas azuis ficarem uma ao lado da outra. Então eu vou definir aqui... as duas bolas azuis ficam ao lado uma da outra e será então o meu acontecimento A. E então eu vou determinar a probabilidade desse acontecimento A. Visto pela lei de Laplace, né, a probabilidade de um determinado acontecimento é o quociente entre o número de casos favoráveis e o número de casos possíveis. Pensemos em primeiro lugar nos casos possíveis, atendendo ao interesse da ordem. Bem, eu tenho 6 bolas para distribuir por 6 posições, onde interessa a ordem. Quer dizer, aqui a primeira podiam sair 6, depois 5, depois 4, depois 3, depois... Então, casos possíveis seriam 6 fatorial. Relativamente aos casos favoráveis, eu vou estudá-los assim aqui. Os casos favoráveis irão incidir exatamente no acontecimento A, que eles favorecem o nosso acontecimento A. Nós queremos então que as duas bolas azuis fiquem uma ao lado da outra. Então vamos imaginar um caso, olha, as azuis saíam assim logo nas duas primeiras extrações. E interessa a ordem, mesmo sendo iguais, eu estou a assumir isso. E então, elas saíam aqui as duas. Quantas formas é que eu as podia colocar nestas duas primeiras posições? 2 fatorial, né? Seria, imaginem esta azul 1 e depois a azul 2, ou então a azul 2 e depois a azul 1. Eu estou a imaginar que a ordem interessa, ok? Desde que eu haja em conformidade para os possíveis e para os favoráveis, não há problema nenhum. É em probabilidades. Depois, as outras 4 bolas, quer dizer, saíam ou calhas, né? À ordem que lhes apetecesse. E então teria vezes 4 fatorial. Mas, quer dizer, ainda falta aqui juntar alguma coisa, porque as azuis saírem uma ao lado da outra não implicaria a ideia que tivessem que sair logo nas duas primeiras posições. Podiam sair nas duas primeiras, ou então podiam sair aqui azul aqui, na segunda posição e na terceira, ou então na terceira e na quarta, ou então na quarta e na quinta, ou então na quinta e na sexta. Então quantos casos é que eu tinha? Tinha este, 1, 2, 3, 4, 5. Então 2 fatorial vezes 4 fatorial vezes 5 que seriam as variações destas duas bolas azuis surgirem uma ao lado da outra. Sendo assim, os meus casos favoráveis seriam então 2 fatorial vezes 4 fatorial vezes 5. Então o cálculo da probabilidade seria casos favoráveis, seriam então 2 fatorial. Reparem que 5 vezes 4 fatorial é simplesmente 5 fatorial a dividir por 6 fatorial. Se vocês fizerem os cálculos, quer dizer, esta divisão há de dar 1/3. Bem, eu resolvi este exercício com interesse da ordem. Agora vou resolver o mesmo exercício, mas atendendo a que a ordem não interessa. E terei que aplicar esse pensamento para os favoráveis e para os possíveis, ok? E o resultado vai dar exatamente o mesmo. Mas reforço isto, só podem fazer isto, ou seja, de vocês definirem se interessa ou não a ordem, agirem em conformidade para os dois casos, em probabilidades e só em probabilidades. Então, ok, vou fazer aqui uma segunda resolução sem interesse da ordem. Então tinha assim aqui a minha caixa, né? Tenho duas bolas azuis e depois tinha amarela, quer dizer, seriam pretas, né? Eu é que estou a desenhá-las a amarelo. E vou então tirar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou tirar as 6 bolas. Estão-me a pedir na mesma a probabilidade, aqui sem interesse de ordem, ok? E estão-me a pedir a probabilidade de A e vou voltar a bater na mesma coisa, seriam os casos favoráveis sobre casos possíveis. Bem, vou começar por estudar os casos possíveis. Como é que eu podia contabilizar estes casos possíveis? Reparem que eu tenho 6 posições e isto é como aqueles exercícios, imaginem tinham assim, por exemplo, uma grelha, né? 1, 2, assim, né? Tinham uma grelha de 6 posições e queriam posicionar
quatro discos amarelos e dois azuis, não é? Como é que podíamos fazer isso? Reparem que entre os amarelos, a troca da ordem, não é? Se eu metesse assim aqui, amarelo, né? Por exemplo, quer dizer, se este amarelo trocasse com este, né? Não faria diferença nenhuma. Eu se fechasse os olhos e se alguém trocasse este disco com este, eu abria os olhos e dizia, ok, ninguém fez nada, o mesmo acontecia deste com este, o mesmo acontecia entre estes dois. Quer dizer, então, de quantas formas é que simplesmente em 6 posições, 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu posso colocar 4 bolas pretas sem interesse de ordem. É simples, combinações, né? Porque a ordem, a permuta entre os discos pretos não faz, ou não origina novos casos, daí combinações. Quantos lugares é que eu tenho disponíveis aqui? 6 e... Quer dizer, posicionava então as 4 bolas pretas, que aqui são amarelas. Quer dizer, posicionava as pretas e depois posicionava as azuis. Mas reparem, se dos 6 lugares eu já escolhi 4, sobram 2. Então, quer dizer, combinações, porque também as azuis, imaginem lá que se eu colocasse assim aqui as azuis, ou vou colocar assim aqui, né? Se eu colocasse assim aqui as azuis, se ela trocasse com esta, né? A gente não nos apercebíamos, ou seja, a troca entre o grupo já posicionado não originava outros casos. Visto só depois de colocar as 4 amarelas, eu vou colocar assim aqui um exemplo, imagina isto, quer dizer aqui, neste momento posicionei as 4 amarelas. Né? Podia ser assim, por exemplo, uma aqui, outra aqui e outra no final. Quer dizer, dos 6 lugares, posicionar as 4. Agora, falta posicionar as 2 azuis. Mas quer dizer, só há 2 lugares disponíveis, quer dizer, tinham de ficar aqui e aqui. Como a troca entre elas não origina outros casos, né? Teria as combinações de 2 a 2, o que seria igual a 1, né? O que faz sentido, né? Só há uma hipótese, queria meter aqui a azul e meter ali a azul, não tinhas mais nenhuma hipótese. Pronto, isto seriam então os casos possíveis. Depois, relativamente à contagem dos casos favoráveis, contagem agora dos casos favoráveis, eu vou colocar assim aqui, casos favoráveis, e vou imaginar o seguinte, quer dizer, tenho de favorecer A, e eu pretendo que as bolas azuis fiquem seguidas. Então eu até podia estudar esses casos, podia ficar aqui azul, né? E depois ficarem as 4 amarelas, assim, isto seria um caso, as permutas entre eles, eu quero que elas fiquem seguidas, não é? Então os azuis não podem ficar no meio das amarelas, tinham que ficar assim seguidinhas, as azuis trocando, eu estou a dizer que a ordem não interessa, não faria absolutamente nada, o mesmo acontecia entre as amarelas, quer dizer, eu aqui tinha um caso, mas não era o único, quer dizer, aqui tinha assim um caso, mas podia imaginar outro diferente, que era colocar assim uma amarela aqui, e depois as 2 azuis assim seguidas, mas na segunda e na terceira posição, e depois as restantes amarelas. E este caso era diferente do primeiro. Então quantos casos é que eu vou ter? Meter a azul na primeira e na segunda, ou na segunda e na terceira, ou então na terceira e na quarta, ou na quarta e na quinta, ou então na quinta e na sexta. Sendo assim os casos favoráveis, contabilizando um aqui, depois 2, 3, 4, 5. Casos favoráveis seriam 5. Então o cálculo desta probabilidade sem interesse da ordem, neste caso, seria casos favoráveis 5, casos possíveis, combinações de 6, 4 a 4, vezes 1, né? Não faz sentido colocar 1, e isto continuaria a dar exatamente 1/3. Se me perguntarem a mim, eu penso que neste caso seria mais acessível esta contagem, interessando a ordem neste caso, mas em muitos outros há de ser mais acessível a ordem não interessar. Este problema foi mesmo para vos mostrar que num cálculo de probabilidade vocês podem encarar o exercício como um interesse da ordem, mesmo que o contexto vos leve para que a ordem não interessa. Em probabilidades podem fazer isto. Se o exercício for apenas uma contagem, já não podem. Ok? Fico-me então por aqui. É sempre um prazer enorme poder ajudar. Um grande abraço. Tchauzinho.